Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é um verdadeiro pilar para quem trabalha com gestão de pessoas e de riscos, o benefício previdenciário. Mas vamos olhar para ele de um jeito diferente, com uma visão bem mais estratégica. E para começar, já deixa uma pergunta no ar. Quando a gente pensa num benefício do INSS, a gente está falando de um custo que simplesmente acontece? Ou será que ele é a consequência, a ponta final de uma cadeia de eventos que muitas vezes começa lá dentro da nossa empresa? Guarda essa pergunta porque ela é a chave de tudo que a gente vai conversar. Para organizar nosso raciocínio, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai definir o que é o benefício. Depois, vamos entender os tipos de proteção que existem, e aí vem o pulo do gato, a conexão com saúde e segurança do trabalho. Na sequência, vamos analisar um erro bem comum do mercado, construir uma mentalidade estratégica e, por fim, apontar os próximos passos. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros sobre o conceito fundamental. Afinal, o que é exatamente um benefício previdenciário? Olha, de forma bem direta, o benefício é uma proteção legal. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Ele não é aleatório, ele está previsto na lei. Quem concede é o INSS, e o objetivo é um só: amparar, proteger financeiramente o trabalhador quando alguma coisa acontece, uma doença, um acidente, e essa pessoa fica impedida de trabalhar, gerar a própria renda. O foco é proteger a pessoa num momento de fragilidade. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, é fundamental a gente entender o que o benefício não é. Ele não é um prêmio, não é um favorzinho do Estado e, com certeza, não é uma punição para a empresa. O que ele é, na sua essência, é um direito de quem contribui para a Previdência, um mecanismo de proteção social e um instrumento previsto em lei. Virar essa chave na nossa cabeça é o primeiro passo para uma gestão realmente estratégica. E o processo para conceder esse benefício também não é baseado em achismo, sabe? Ele segue uma lógica bem clara. Tudo começa com um evento, algo que gera uma incapacidade para o trabalho. Isso leva a uma análise técnica, que é a famosa perícia do INSS. Se os critérios da lei forem atendidos, aí sim acontece a concessão, que tem como resultado a proteção da renda daquela pessoa. É um fluxo técnico passo a passo. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos organizar os diferentes tipos de benefício. Em vez de decorar uma lista gigante e confusa, a gente vai pensar por categorias, de acordo com o objetivo de cada proteção. Fica bem mais fácil de entender. Pensa nisso como se fossem 3 grandes gavetas mentais, tá? Na primeira gaveta, que é a mais importante para a nossa conversa aqui, estão os benefícios por incapacidade, tanto a temporária quanto a permanente. Na segunda, a gente coloca os benefícios por acidente, que é quando ficam sequelas que diminuem a capacidade de trabalho, e na terceira gaveta ficam aqueles benefícios ligados ao tempo de contribuição ou a uma condição específica, tipo idade, maternidade ou morte. Essa estrutura ajuda muito a organizar o raciocínio. E é aqui, é agora, que a gente chega no ponto central de toda essa análise. O momento em que a saúde e a segurança do trabalho encontram a previdência social. Essa imagem do dominó, ela é simplesmente perfeita. Um benefício por acidente ou por doença não aparece do nada. Ele é a última pecinha de uma longa fileira a cair. E na grande maioria das vezes, a primeira peça que começa todo esse efeito em cadeia está lá numa falha da gestão de SST. Então, o ponto crucial é este. As decisões boas ou ruins e as falhas na gestão de SST não ficam só lá na área de produção. Elas viajam, elas ecoam e influenciam diretamente a forma como o INSS vai classificar um benefício. E, como consequência, isso gera custos diretos para a empresa, como o FAP, o fator acidentário de prevenção. Percebe? Não é só sobre cumprir norma, é sobre a saúde financeira do negócio. Sabendo dessa conexão tão forte, vamos dar uma olhada agora numa armadilha que, nossa, é muito comum no mercado. O tal do pensamento reativo. Essa citação da CNI é um soco no estômago, mas é a pura verdade. Ela mostra que o nosso sistema, historicamente, se preocupa muito mais em compensar o estrago depois que ele já aconteceu do que em atuar na prevenção para que ele nem aconteça. E essa mentalidade, infelizmente, acaba se espelhando na atuação de muitos profissionais. O que a gente vê na prática, no dia a dia, é exatamente isso. A grande maioria só vai olhar para o benefício, para o afastamento, depois que o INSS já bateu o martelo e concedeu. Aí o profissional começa a gerenciar o afastado, só que ao fazer isso, ele já perdeu a chance de ouro, a chance de atuar na causa raiz, na prevenção e na caracterização correta do que aconteceu. A solução para sair dessa armadilha é justamente essa, uma mudança de mentalidade.
É sair desse modo operacional, que só reage ao problema, para um modo proativo, estratégico. E aqui a gente vê a diferença de um jeito muito claro. A mentalidade operacional foca no depois. Ela reage quando o benefício é concedido e fica ali, administrando o afastamento. Já a mentalidade estratégica, não. Ela foca no antes. Ela atua na prevenção para que o evento nem aconteça. E se por acaso acontecer, ela trabalha para garantir que o enquadramento do INSS seja o correto, protegendo todo mundo, o trabalhador e a empresa. É exatamente aqui que o profissional de alto nível se diferencia. Ele se destaca por 3 atitudes principais. Primeiro, ele estuda e entende a lógica dos benefícios antes de qualquer acidente acontecer. Segundo, ele atua de forma ativa na gestão para evitar um enquadramento acidentário que não seja correto. E terceiro, ele tem o conhecimento técnico para saber quando um benefício é de fato devido e quando ele pode e deve ser questionado. Com essa base estratégica bem construída, agora sim a gente pode olhar para frente e começar a conectar as outras peças desse grande sistema. É importante lembrar sempre, entender o que é um benefício e como ele funciona. Não é um conhecimento burocrático, um detalhe, não. Isso é o alicerce, é a base essencial para a gente conseguir decifrar todo o sistema que conecta a SST, as decisões da Previdência e lá no final, os custos e a saúde da empresa. É com esse fundamento sólido que a gente vai conseguir dominar as ferramentas-chave do sistema. Ferramentas como a CAT, o NTP, o FAP, que a gente já mencionou, e os famosos códigos B do INSS. Tudo isso vai deixar de ser só um monte de sigla e vai se transformar em instrumento de gestão estratégica nas nossas mãos. E para consolidar todo esse conteúdo, não deixe de acessar a visão geral da aula, que está logo aqui abaixo. É ali que todos esses conceitos que conversamos estão organizados de uma forma bem visual e já conectados com os próximos temas do curso.